isso aí, meu amigo. Se tu ficar até o final do vídeo, a gente vai conseguir construir esse presente de Natal que vocês vão ganhar. E a gente vai conseguir fechar com chave de ouro discussões que a gente vem fazendo aqui no canal sobre o BRS Capiaçu e os capins elefantes em geral. Então, manda a vinheta! Fala galera agroacadêmica de todas as querências! Lucas Moraes Cardoso aqui e você está no canal Agroacadêmico. Não se esqueçam de seguir a gente nas nossas redes sociais e ficar ligado no nosso vídeo até o final. É isso aí galera, se vocês estão gostando do nosso conteúdo e das nossas abordagens aqui no canal, eu já quero fazer o convite a vocês descerem aí, se inscreverem no nosso canal e ativarem o sininho, porque daí o YouTube consegue entender que vocês estão gostando do nosso conteúdo e ele vai disponibilizando os vídeos para vocês. Além disso, se vocês acharem que esse vídeo merece, desçam ali e curtam o vídeo, viu galera? Joinha no nosso vídeo. Eu quero ver vocês escarificando o botão do like no vídeo. Bom, se vocês estão acompanhando o nosso canal, vocês já devem ter notado que eu já fiz alguns vídeos falando sobre o BRS Capiaçu e todos os seus benefícios para a agropecuária do nosso país. Então, só dando uma recapitulada rapidinho, se caso tu não viu o vídeo, no final desse vídeo aqui eu vou deixar os links para os vídeos que eu já fiz, que são 2, e aqui embaixo, na descrição desse vídeo, também vai ter os links, então não tem como errar. E também, agora eu estou colocando aqui o último vídeo que é sobre as formas de colheita de silagem, que é bem interessante. Nesse vídeo eu consigo fazer analisar algumas máquinas agrícolas, inclusive com análise de preço delas e custo-benefício. Então, recapitulando o que a gente vem discutindo aqui no canal, o BRS Capiaçu é um cultivar de capim-elefante que foi desenvolvido pela Embrapa aproximadamente no ano de 2016, com o intuito de ser uma planta altamente produtiva e altamente adaptada à época das secas que são tão presentes na região centro-oeste do nosso país. Mas também, devido à sua alta adaptabilidade ao nosso bioma, ele também vem sendo utilizado em outras regiões. Inclusive até aqui na região sul, a gente tem bastante relatos de agricultores que estão utilizando o BRS Capiaçu tanto para a produção de silagem quanto para a disponibilização de picado verde. Só que, por ele ser um cultivar relativamente recente, a gente não tem muitos estudos. Então o primeiro vídeo que eu fiz, que é sobre não existir plantas milagrosas, porque realmente não existem plantas milagrosas, eu acabei falando que por não terem muitos estudos, eu utilizei uma circular técnica da Embrapa, que também tem uma valia científica, porém ali não tinha análises estatísticas e não tem a relevância de um artigo científico. E é aí que está o nosso presente de Natal. E se eu te falasse que eu consegui um artigo científico e ele é muito completo, além de falar realmente qual o comportamento de vários cultivares de capim-elefante? Que sonho, né? Eu consegui. E hoje aqui no canal a gente vai trazer esse artigo científico. Eu quero fazer uma análise aqui com vocês sobre a produtividade, teorias de fibras, teorias de proteína bruta, relações folha-como que vão ter essas cultivares. E esse artigo científico que eu consegui foi desenvolvido no município, na microrregião de Ceres, no estado de Goiás. Uma característica bem marcante dessa região é a presença de um período seco no período de outono e inverno e a presença de uma época das chuvas no verão. E foi em cima dessa característica climática que o artigo científico foi desenvolvido. Por nós termos esse novo desenvolvimento dessas cultivares, o BRS Capiaçu e o BRS Curumim, não tem muitos dados científicos sobre a eficácia dessas cultivares, como eu falei anteriormente. Por isso, nesse trabalho foi desenvolvida a pesquisa comparando o camerão roxo, o camerão comum, o BRS Camará, o BRS Capiaçu, o BRS Curumim e o Napier, em diferentes épocas de corte, 45, 60 e 75 dias, tanto na época das águas quanto na época das secas. Se vocês notarem, essas épocas de corte, elas são baixas, né? A gente já trabalhou aqui no canal com 90 e 110 dias. Mas como não foi especificado aqui nesse trabalho
a finalidade desse capim, eu acredito que seja para picado verde ou feno verde, que eles chamam também. Tem gente que chama de feno verde. Então foi realizado o corte dessas plantas e foi feita a análise de proteína bruta, fibra em detergente neutro, fibra em detergente ácido, relação folha-como e produtividade das cultivares nas duas épocas. Então, analisando a fibra em detergente ácido, na época da seca não teve diferença estatística nos cortes a 75 dias e nos cortes também de 60 e 45 dias. E na época das águas, o BRS Curumim teve uma menor produção de fibra em detergente ácido. Já os teores de fibra em detergente neutro, conforme vai passando o tempo, como a gente discutiu no vídeo anterior, a qualidade da forragem vai diminuindo. Ou seja, vão aumentando os teores de fibras e diminuindo os teores de proteína dessa silagem. Que é também o que é constatado nesse gráfico, no período das águas, em que, conforme vai passando o tempo, vai aumentando o fibra em detergente neutro. Mas eu quero que vocês atentem a um dado que tem nesse gráfico na época das águas. O BRS Capiaçu e o BRS Camará, eles tiveram os maiores teores de fibra em detergente neutro de todas as cultivares. O que isso significa? Que o BRS Capiaçu, de modo geral, ele acaba tendo uma qualidade pior do que as demais cultivares. Uma qualidade de silagem pior do que as outras cultivares. O que também é constatado no período das secas. Se vocês derem uma olhada aqui nessa planilha, o BRS Capiaçu tem uma maior proporção de fibra em detergente neutro juntamente com o Cameron comum. O que não é constatado no Cameron roxo. Sendo assim, podemos constatar estatisticamente que nesse gráfico aqui, o Cameron roxo ele tem aspectos bem interessantes em relação a fibras. Mas o que tem menores teores de fibras é o BRS Curumim. Ou seja, ele tem uma qualidade nutricional melhor nesse aspecto do que as demais, na época das secas. Possivelmente, esse maior acúmulo de fibras no BRS Capiaçu, ele se dá a essa alta adaptabilidade que ele tem na épocas de secas. Ou seja, se ele vai ter mais massa seca na época das secas, ele vai acabar tendo maiores teores de fibras, né? Até porque a planta vai ter uma maior estruturação. Já em relação à proteína bruta, tanto na época das secas quanto na época das águas, não teve diferença estatística entre as cultivares, como vocês podem analisar nesse gráfico aqui comigo. E também esse comportamento da diminuição da qualidade da forragem, ele pode ser observado em todos os casos, sendo que na época das águas é muito mais brusco essa diminuição da qualidade da forragem. Agora, aqui a gente tem informações bem interessantes. A relação folha-como na época das secas vai contra o que o pessoal vem prometendo aí pro BRS Capiaçu. Porque na época das secas, a relação folha-como do Capiaçu, como a gente pode ver aqui nesse gráfico, ela não teve diferença estatística com os piores resultados, como por exemplo ali o do Napier e do Cameron roxo. Mas também ele ficou intermediário ali entre o BRS Curumim e o BRS Curumim, que teve a maior produção. Mas vocês podem ver aqui que o BRS Capiaçu, o Canará e o Cameron comum, eles também não diferenciaram do BRS Curumim. Então aí a gente pode considerar isso já o primeiro presente que esse artigo científico desse ano nos deu, que é essa comprovação científica de que o BRS Capiaçu não é tão milagroso assim como o pessoal está falando. Já na época das águas, aí a gente pode considerar que o BRS Capiaçu ele não diferiu. O BRS Capiaçu não foi tão bom quanto o BRS Curumim, que teve uma alta relação folha-como. Ou seja, tem bons teores aí de silagem, bons teores nutricionais. E ele também ficou bem abaixo ali, junto com o Cameron roxo e o Napier, que tem esses piores teores aí, né? Já se a gente for considerar aí a produtividade de massa seca das cultivares, como vocês podem ver aqui, eu quero mostrar para vocês como que tá aqui no artigo a imagem. Ela tá toda errada, então eu tive que fazer um tratamento dessa imagem aí, reutilizar ela para conseguir mostrar para vocês. Não tem análise estatística, mas confiem em mim que eu estou utilizando aqui a do trabalho aqui para explicar para vocês. Então, na época das secas, a produtividade de massa seca do BRS Capiaçu realmente é bem alta.
Então isso é um ponto consideravelmente muito bom para o capim-açu. Mas o Napier também teve uma boa produtividade de massa seca na época das secas. É muito importante ressaltar que nesse trabalho aqui, na época das secas, as plantas foram irrigadas. Então já teria mais uma variável aí para analisar, né? Mas o BRS Kurumi, ele teve uma baixa adaptabilidade nessa época das secas, produzindo pouco em relação às demais. Já na época das águas, não teve diferença estatística entre todas as cultivares. E também teve esse comportamento aí, né, de aumentar a produtividade com o passar do tempo e tal. E outra coisa interessante é que na época das secas, aqui na esquerda, a gente pode ver que na média geral as plantas acumularam uma massa seca ali e se manteve estável ali dos 60 aos 75 dias de corte. Já em relação à produtividade de massa verde, que até deu polêmica aqui no canal, quero usar esse espaço para agradecer a galera aí que comentou, que eu tinha dito que a produtividade do capim-açu era 100 toneladas por hectare ano, mas foi ali que eu estava correndo, né, e na gravação do vídeo, mas a produtividade dele é 100 toneladas por hectare por corte, e nesse trabalho aqui ele não chegou nessas 100 toneladas de massa verde. Por quê? Porque o corte foi em 75 dias, como a gente pode conferir aqui nessa gráfico. E quando o pessoal fala que é 100 toneladas, é com corte aí de 90 a 110 dias. Mas todas as cultivares aí tiveram boas produtividades de massa verde, também não tendo um comportamento tão discrepante entre elas, mas o capim-açu com uma produtividadezinha um pouquinho maior. Mas a produtividade de massa verde aí, o Napier teve uma alta adaptação aí, produzindo bastante massa verde em relação às demais. E o BRS capim-açu não teve aí uma grande diferença entre as outras. E no período das águas, a que mais produziu aí nesses 75 dias, por incrível que pareça, foi o Cameron comum, cara. O Cameron comum aí produziu 140 toneladas quase de massa verde por hectare na época das águas em 75 dias. E o capim-açu chegou ali nas 100 toneladas já nessa época, então, de massa verde. Então tá jóia aí a produção. E é isso aí, pessoal. Se tu tem problema de seca, o BRS capim-açu ele é bem bom aí para ser utilizado. Bom, então as conclusões desse trabalho aí e as aplicações práticas dele é que o BRS capim-açu ele não tem essa qualidade forrageira tão almejada nas produções, mas é uma planta bem adaptada e bem boa para se utilizar na época das secas. Como aqui no nosso estado a gente não tem seca em si, a gente tem estiagens prolongadas, como na fronteira oeste está sofrendo durante esse ano. Então, como um amigo nosso aí, um parceiro comentou no vídeo passado, é bem bom utilizar o capim-açu nesses locais, porque vai dar essa seca aí de um mês, às vezes uma estiagem aí de 50, 60 dias, o capim-açu não vai nem ver. Se tu conseguir fazer uma irrigaçãozinha, então ele não vai nem ver. Mas se tu quiser qualidade na produção de forragem, eu recomendaria tu utilizar, e tu tem disponibilidade de água, eu recomendaria tu utilizar, eu vou até olhar aqui, eu recomendaria tu utilizar o BRS Kurumi. Por quê? Porque isso, eu concordo aqui com as conclusões do trabalho, que a gente também tem que ter um pensamento crítico, né? As conclusões do trabalho é que o BRS Kurumi ele tem uma maior relação folha-com, que foi o que eu falei anteriormente, menor fibra em detergente neutro, que vai fazer com que ele não seja tão volumoso assim, então tu vai conseguir, o bicho não vai se saciar tão rápido e ele vai conseguir aproveitar melhor os nutrientes, e menor fibra em detergente ácido. E o Napier daí, que teria essas maiores produtividades aí, né? Outra conclusão desse trabalho, uma conclusão que a gente já tinha discutido anteriormente, é que conforme vai passando o tempo da planta, isso é meio óbvio assim, mas é sempre bom a gente estar ressaltando, conforme tu vai demorando para fazer os cortes, a qualidade forrageira vai diminuindo da planta, a qualidade nutricional dela. Ou seja, vai diminuindo os teores de proteína bruta, vai aumentando os teores de fibra e qualidade e teores de água. O que é muito interessante essa diminuição da água da planta se tu vai fazer silagem, porque muita água não é bom para fazer silagem. Mas se é picado verde, coletar ele mais cedo aí e disponibilizar para o gado, que vai ser joia. Bom, tá aí o nosso presente de Natal, né? Um artigo científico desse ano aí, com dados bem interessantes sobre as cultivares de capim-elefante.
E eu quero saber de ti, eu mereço um like por esse vídeo? Se eu mereço, desce aí, escarificador no botão do like e também se inscreva no nosso canal para estar sempre recebendo o nosso conteúdo. Um grande abraço a todos, eu quero tentar mandar mais um videozinho até o final do ano e que, se Deus quiser, vai ser daquela nossa outra série, mais vlog lá que foi no campo, lá na Fazenda Brigadeiro, na Fronteira Oeste, com inoculação de pastagem, então bem interessante. E é isso aí, galera, um grande abraço a todos da galera agroacadêmica de todas as querências.